Olá, gente, boa noite. Eu estou esperando a querida Valéria. Desculpa, gente. Eu estou esperando. Desculpa, eu estava aqui arrumando o aplicativo. Estou esperando a querida Valquíria, que está lá nos Estados Unidos, na Carolina do Sul, entrar comigo aqui. Nós vamos fazer uma live falando sobre o meu livro A Cura da Alma Feminina. E estarão alguns americanos participando também. Então vai ter um momento em inglês e vai ter um momento em inglês. Então você que quiser e puder, continua aí com a gente, fica aí com a gente que vai ser muito bonito essa nossa partilha, esse nosso bate-papo. Boa tarde, meninas! Boa tarde, padre! Deus abençoe. Deixa eu aumentar o som aqui, só um minutinho. Tá bom. Isso, agora sim. Eu quero saber o nome de cada uma que está aí. Quero que cada uma se apresente e fale de onde vocês estão falando. Olha, eu sou a Valquíria, eu estou falando aqui de Charlotte, da Carolina do Norte. Sou a Karina, eu estou aqui na casa da Valquíria, mas em Charlotte, mas eu sou de Fort Mill, na Carolina do Sul, que é pertinho. E o meu nome é Mayara e eu sou de Charlotte também. Como é que tá cabendo vocês três aí nessa imagem? Padre, aqui Se fosse do tamanho do padre, não ia caber, hein? Se fosse do tamanho do padre, não ia caber. E assim, padre, nós colocamos o celular um pouco longe de nós. Ele está um pouco afastado. Ai, que bom, tá certo. Filhas, eu estava explicando para quem está se unindo a nós nessa live, eu entrei aqui do meu perfil, né? Que nós vamos fazer uma live falando sobre o livro A Cura da Alma Feminina e que existirão, aliás, alguns irmãos aí dos Estados Unidos, americanos, nos acompanhando. Então nós vamos ter o primeiro momento em inglês, falando um pouquinho com eles, em atenção a eles, né? Afinal, vocês estão aí no país deles e tem muitos que participam com vocês, né? E é bonito a gente poder levar também essa nossa experiência de fé para eles, né? E depois vamos ter um momentinho em português. É isso? Explica um pouquinho para quem está nos acompanhando. Sim, exatamente. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui nós trabalhamos com a missão na Carolina do Norte, na Carolina do Sul, e em breve nós iremos trabalhar junto com a Atlanta. E hoje nós estamos reunidos, nós decidimos fazer esse convite, porque nós sabemos que o senhor fala inglês, nós já fizemos um convite para o senhor participar do nosso Totus Tus, com Pedro Siqueira, com o padre Marcos Rogério. Então esse é o intuito. Como nós estamos vivendo esse momento da pandemia, o que acontece? Nós estamos praticamente impedidos de nos reunir. E nós não queremos que essa força mariana, que essa força feminina que vem de Maria, ela caia. Nós queremos manter ela viva. Então nós vamos começar a fazer as lives para explicar para o pessoal, para deixar a nossa comunidade, as comunidades vizinhas atualizadas. Apesar de a maioria saber quem é o Padre Adriano Sandoná, nós recebemos várias perguntas e perguntas maravilhosas. E hoje nós convidamos alguns americanos, nós vamos até saudá-los agora. Hi everyone, we want to thank you all to join us. The priest, he's going to say something about his books in English first, because we know it's probably can be a little longer for you guys. And we want him to explain first for you guys to feel comfortable. Okay. God bless you all. I'm very happy to be here with you all this afternoon, and I'm very glad for having you all here with me. Well, I'm about to reflect with you today about one of my books named Healing Women's Soul. The idea of this book came up when I first met a wounded woman in São Paulo City. I was celebrating the Mass in my church, and that woman came to my church, and after the Mass, she asked me to chat with me because she was struggling with something hard and hurtful in her mind and in her heart. Well, I readily agreed to talk to her, and soon I could see that she was overwhelmed by her pain, by sadness. She was kind of despondent because she had a hard story
especially with her father. When she was a child, her father was a drunk, and to make matters worse, her father took advantage of her for many years. As you can imagine, those experiences hurt her emotionally. And she kind of got stuck in those hard and those sad circumstances. And when she told me her troubled story, he started to cry hysterically. And of course, I started to pray for her, calling the Holy Spirit, come Holy Spirit, help me to fix things inside her, because it's not easy to face it all, you can imagine. And after some time, some months, I started to guide her as her spiritual guide, and she participated with my community in Brazil in 2 amazing retreats, inner healing retreats. And there she had an amazing experience with God, with Christ. He started to understand her calling. She started to understand her calling in God, and started to accept God's healing love, infinite love, because she had felt guilty, dirty, and sad because of those terrible experiences. But when she started to feel God's infinite love for her, her essence, her virtues started to blossom. It was amazing. And after that amazing experience, this idea came up. And I wrote this book at that time in order to help women to heal their emotional wounds, and so encounter their real essence, their real virtues according to what God had created them to be. It was amazing. And after that, I started to read the beautiful history of the virtuous women in the Bible. And from the Bible, I was able to learn amazing things. And I started to understand that there are some virtues, some gifts that God has put inside every woman's soul. Some gifts, of course, sometimes our essence, our gifts is kind of buried under pain. You know, when you are unable to overcome something inside you, your real essence, your real gifts is like buried under pain. And God loves us so profoundly, and He wants to make us whole. God wants to make you whole. Jesus has died on the cross to give you a life that is worth living, because God wants to make us whole, because, you know, we are God's advertisement for this world. And He's making an appeal to this world through us. And because of that, He wants to heal you, heal my soul, your soul deeply. Well, after that experience, I wrote in 2015, I wrote this book. And after that, I started to preach retreats, talking about it. And in every retreat in which I was preaching, I used to start my preachings, my teachings, my speech, telling this verse, saying this verse from Psalm 147, verse 3. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. That is, God wants to heal us. Every one of us has, of course, our personal stories. And sometimes we end up carrying our wounds inside of us. And when I say soul,
I mean our inner world, your inner you. And when we can't fix things inside ourselves, we will tend to reproduce the same standard outside of us. For example, if you were wearing a pair of broken glasses, everything in the world would appear to be broken too. And our emotions, our feelings are the lenses, kind of lenses through which we see everything. And if your emotional lenses were damaged, everything you feel, wish, and see would be damaged too. And it's so important work on our inner healing, because through this experience, we will reach our greatest potential, and we will achieve the God's purpose for our life. We will fulfill it. Well, by studying these virtuous women in the Bible, I was able to understand that, as I've mentioned before, that there are 6 special gifts, virtues that God has put inside every woman's soul. These virtues are the gift of a deep intuition or a deep sensibility, a gift of generosity, especially in the mothers, you can see it. Mother can give her, for example, a mother can give her own flesh to feed her son, or her child. The gift of generosity, the gift of resilience. This is present. This gift is so present in women's soul. The gift of intercession, the gift of a great intimacy with God, and the gift, let me find it, the last one I forgot, sorry. Oh, where is it? Oh yeah, the gift of educating and influencing people. These gifts are present in every woman in the Bible, but not just in the Bible. I've read some pieces of research, and from that I understand that every woman has been carrying these amazing gifts, these amazing gifts from heaven, virtues. But sometimes our real essence, our real gifts are crushed, are suffocated by our wounds. And we need to allow God heal us. Because I assure you, God wants to heal you. Yeah, you. He knows everything about your life, about your story. Maybe you were wounded by a lack of love. Maybe you felt rejected when you were a child. Maybe, I don't know. But I don't know what you've been going through. I don't know what baggage are you lugging around. But God knows everything. And you are so precious to Him. You are so precious to Him. You are a child of God. And He wants to heal you. He wants to make your gifts, your essence blossom. And when you come up with your real essence, and when you come up with your real gifts, you will be such a blessing, amazing blessing for this world. As Pope Francis once said, every woman is a great blessing for this world. And a woman in one family, for example, a woman, has the power to open the gates, the door of the family to receive God's grace. Look at our church, for example. In my masses, 80 or 85% are women, is women. Yeah, you guys has this deep connection with God. I don't know why, but it's natural in your soul. You were born with this deep connection with Him, and you easily
understand that God is good and that you need receive his love. But I have to tell you, I'm a man. And sometimes for us, it's hard to understand it all. It's hard. For example, when I was a teenager, sometimes I've been mentioning it in my TV show throughout TV in Brazil, that, for example, I had to hit rock bottom to understand that God is good, that I really need him, that he has the best purpose for my life. And so that when I hit rock bottom, just there, I was able to open my heart to him and to surrender my life before him. But you women, you receive this gift. You are connected. You are in a huge connection with him. And my mother, when I was a teenager, I went through rough times at that time. And my mother always prayed for me. And she always said to me, my son, God has created you out with a purpose. He loves you. He's with you all the way. You want to open your life to him. And at that time, I didn't accept that. But gradually, the prayer from my mother, her testimony inside my home was touching me. And through her, I was able to got rid of bad things at that time. And I was able to discover my vocation. And now I'm a priest because of the intercession, the prayer of a woman, my mother, my holy mother, because he had suffered a lot with me at that time. But I thank God because God gave me a great mother. And despite all the many mistakes I've made, she had never gave up on me. Never. Well, in order to wrap it up, I would like to pray for you a little bit. Would I? Can I? Yeah, sure. Oh, sure. Okay. My dear Father, I thank you because you are good and you want to heal us. You want to make us whole. Thank you, Father, because you had created us out of love. Your love is unconditional, is infinite. Thank you, Father. Please, Father, in Jesus' name, send right now your Holy Spirit upon these women, these men. Please, Holy Spirit, come right now upon them. Heal, Holy Spirit, their emotions, their feelings, the wounds from their past. Heal right now, Holy Spirit. Please, Holy Spirit, lift them up. Please, Holy Spirit, heal bad memories, bad experiences from past. Make us whole, Holy Spirit. Fill us with your love. Fill us, Holy Spirit, with your power. Please break the chains of sadness, of addiction. Please, Holy Spirit, set us free right now from every evil. Please, Holy Spirit, heal us. Make us able to forgive people. Make us able to let bad things go, Holy Spirit. We trust you. Come upon us right now. Fill us, Holy Spirit. Set us free from blindness, spiritual blindness, Holy Spirit. Make us see things as God has been seeing it. Come, Holy Spirit. May Almighty God bless you all, your family, your life. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you all. It was a pleasure to be here with you all, addressing some words to you. God bless you. Amen. Can you tell the Americans where can they find the book to buy? Yeah, actually, we can find it through one of our missionaries. She has been living in New York State,
His name is Neidinha. And actually, I think that you, Valkyria, can send to the people her email, her contact, and you can, but oh, let me tell you, I apologize because this book is only available in Portuguese. I have 2 books that were translated into English, but it's not this one. Okay. One book that deals with anxiety and how you can overcome it when it is out of control is a very important topic for our time. And another book, if I'm not mistaken, another book that was translated into English was Healing and Be Happy. Yeah, the healing your feeling and emotions. A book of inner healing, of course, but not specifically for women. But you can have it all through Neidinha, and Valkyria can send you the informations from Neidinha email and another thing. God bless you. Sure. Portuguese? Let's start in Portuguese. Ok. Eu estava dizendo para a Valkyria que eu... Deixa eu só desligar uma coisinha aqui, um minutinho, meninas. Vendo? Estão me ouvindo? Sim. Estava dizendo para a Valkyria que eu estava com um pouquinho de dor, que eu estava com um pouco de dor de cabeça hoje, e eu tomei um remedinho, sabe aquele remedinho que deixa o seu raciocínio meio lento? Eu falei, ai Jesus, e agora vai falar inglês com esse povo? Mas o senhor foi super bem, foi perfeito. Muitíssimo obrigada. Que bom, foi presente, ótimo. Filha. E como você falou comigo pessoalmente, Valkyria, a gente precisa levar essa experiência bonita que a gente tem no Brasil, da renovação carismática, da nossa fé, para outros lugares. E o engraçado, né, que a renovação carismática, por exemplo, começou nos Estados Unidos, mas não pegou, como a gente fala, né? Não catch up, não pegou aí nos Estados Unidos, né? Então a gente tem, eu acho que, claro, nós não somos perfeitos, todo mundo dá uma contribuição, todas as expressões de igreja, de fé, mas eu acho que o Brasil, o Papa Francisco falou isso, e o Papa João Paulo II também. A gente tem muito a oferecer para o mundo no testemunho de fé, no jeito como a gente vive, né? A gente tem grupos fantásticos, das mães que oram, tem a canção nova, tem grupos de oração, tem muita coisa bonita. E eu acho que é legal. Eu já fiz a experiência de pregar os americanos outras vezes, mais em Boston, ali naquela região, e eu vejo como eles gostam, né? Como eles recebem bem. É muito interessante. Então, que bom. Parabéns aí pela ousadia, por vocês estarem abrindo esse caminho, né? E a gente vai atrás, né? Sobretudo nós padres, temos esse, como dizia São Paulo, lá de mim você não evangelizar, né? Tem que evangelizar em todas as línguas, de todas as formas, é pelo celular, é pela internet. Então, ai de nós se não evangelizarmos, né? Então, a gente está aí para levar. E parabéns por essa iniciativa, viu, filhas? Deus ilumine vocês. Um assunto bem interessante que eu preguei lá para eles, última vez que eu fui em Boston, foi sobre ansiedade, sobre o meu livro sobre ansiedade. Nossa, como eles gostaram. Se bem que o Brasil já é o país mais ansioso do mundo, mais que a América, né? Mas eles gostaram demais. Isso é estatística, segundo a Organização Mundial de Saúde. A gente já passou... Mas eles gostaram muito, foi muito legal, muito interessante mesmo. Mas, filhas, agora é com vocês, estou aqui à disposição para responder, para conversar com vocês. Nós fizemos uma enquete e nós recebemos várias perguntas. Cada pergunta ela é especial para nós e para as pessoas que fizeram. Mas como nós sabemos que o senhor tem uma outra live após, o senhor está um pouco cansado, o senhor sabe que nós fizemos o seguinte, nós pegamos aquelas perguntas e nós resumimos elas. Para atender todas as pessoas e o que aqui na nossa região, como eu falei, em Atlanta, que o pessoal está assistindo a gente... Valkyria, só um minuto. Faz uma gentileza, continua falando. Casa de Ferreira é espeta de pau, né? Eu esqueci o livro. Eu vou aqui pegar um minuto e vou estar te ouvindo. Você vai falando só para eu mostrar para quem está vendo. Estou falando do livro e não mostrei ainda, né? Rapidinho, continua falando que eu vou estar ouvindo. Tá bom, para o nosso pessoal aqui da região de Atlanta, o pessoal de Nova York, que mandou um abraço para o padre, aqui da Carolina do Norte, da Carolina do Sul, de Atlanta, a nossa intenção é que nós teríamos um Totus Tus com o padre Marcos Rogério, com o padre Adriano Zandonar e o Pedro Siqueira, que é trazer o terço. Nós queremos introduzir o Totus Tus aqui para essa galera
em inglês, espanhol, português. Então, qual é a nossa intenção? É trazer para vocês aquilo que um dia faltou na minha vida. Eu, quando adolescente, eu rezava muito terço, inclusive o pessoal de Silvânia deve estar, se tiver alguém de Silvânia observando, a gente fazia o terço da Nossa Senhora da Rosa Mística. E quando a gente vem para cá, a gente realmente, a nossa fé cai no esquecimento. E como Deus tocou no nosso coração, o Espírito Santo, nós nos reerguemos aos poucos e com isso nós queremos levar para todos vocês. E esses missionários que nós mencionamos agora, o Padre Adriano, que é uma pessoa maravilhosa, nós estamos conhecendo agora. Os outros missionários que nós mencionamos são pessoas especiais. Então, com esses missionários, eu tenho certeza que a cura vai chegar para vocês, assim como chegou para nós três. Nós somos frutos da cura, Padre. Então, como nós fomos curadas de algumas feridas profundas, nós queremos utilizar vocês, que são os instrumentos, para levar a cura até essas outras mulheres, esses outros homens. Acho que por isso o tema tocou muito no nosso coração. E é com grande alegria que nós queremos iniciar. Eu não sei se o senhor quer que a Mayara cante primeiro, o senhor está cansado. Aqui, chegou! Você vê que escritor é esse? Fala do livro, mas não mostra. Mostra ele, Padre. Agora sim, a cura da alma feminina. Eu estava falando sobre ele um pouquinho para os irmãos americanos, né, em inglês. E eu só citei, né, as virtudes, porque senão eu ia ter que fazer uma palestra muito grande para explicar cada uma, fundamentar teologicamente, falar em qual passagem eu vi aquilo, trazer a pesquisa. Então eu falei, eu vou só citar, fica mais fácil. Mas, filha, como a gente já está no embalo aqui, eu acho que a gente poderia já perguntar e no final a gente reza e canta. Pode ser? Então vamos lá. Padre, uma pergunta que eu achei muito interessante. Nós fizemos uma junção dela. Como Sim. todos nós sabemos que existe a síndrome da Gabriela e a síndrome do Peter Pan. Mas a pergunta ela ficou muito legal. Padre, por favor, o senhor poderia fazer uma breve explicação sobre o que as feridas na alma feminina e masculina podem influenciar na síndrome da Gabriela e na síndrome do Peter Pan? Olha, eu penso que é interessante a gente perceber que todo comportamento, distúrbio de comportamento, desvio, geralmente ele nasce numa ferida, né? Numa ferida emocional. E é claro que nenhuma mãe quer ferir o filho, nenhum pai quer ferir o filho. Sempre o pai e a mãe fazem o melhor. Mas, na grande maioria das vezes, as maiores feridas emocionais nascem justamente na nossa infância, né? Quando a gente é criança, como as coisas acontecem. E hoje eu fazia homilia, interessante, filha, eu celebrei a missa meio-dia aqui pela Canção Nova, no horário do Brasil, não sei se vocês aí conseguiram assistir pela TV. E eu dizia o seguinte, hoje é a festa do Imaculado Coração de Maria, olha que lindo dia, né, que Deus nos deu para fazer essa live. Um beijo a nossa mãe, inclusive, deixa eu até mostrar para vocês, não quero fazer inveja para ninguém, não, mas só mostrar o meu Imaculado Coração de Maria aqui. Ah, que lindo aí também. Hoje é a festa do Imaculado Coração de Maria. Vou deixar ela bem pertinho aqui de mim. E eu falava na homilia sobre a postura de Maria, né? Quando ela voltou atrás de Jesus. Ela disse para Jesus, olha, eu e o teu pai estávamos te procurando. E a gente estava angustiado, porque Jesus ficou 3 dias perdido lá, né, em Jerusalém, no templo. O evangelho de hoje é esse. E ela disse, eu e meu pai e o teu pai estavam te procurando. Naquilo eu entendi o seguinte, Maria colocou José na trama, né? Maria fez José como pai, deixou José participar. E eu vejo, não por mal, mas eu preciso dizer, né? Estou falando com mulheres, com mães, eu estudo sobre isso já há anos, que às vezes, por causa do instinto materno que é muito forte, existem casos nos quais a mulher acaba não deixando o pai participar um pouco do negócio. Porque depois que o filho nasce, ela esquece que o filho nasceu porque ela casou, né? E teve a união. E acaba vivendo muito para o filho. Eu entendo, nos primeiros meses é normal, mas depois de um tempo precisa ter essa quebra, fusão. Porque a criança, sobretudo o menino, ele vive um processo com a mãe que se chama fusão simbiótica, né? Que a psicologia chama. O filho acha que ele é a mãe acha que é o filho. Só que quando o pai entra na jogada, o pai, isso machuca o menino, mas é um machucado saudável. Como quando a pessoa vai para a academia, fere o músculo e o músculo cresce mais bonito, tonificado. É esse tipo de ferimento. E o menino precisa dessa frustração. O pai entra e roube ele desse universo. Porque se ele for sempre o filho da mamãe, sabe? Se o pai não participa, porque tem famílias que parece que o pai é um patrocinador das despesas do lar, né? Ele chega depois para pagar a conta.
Tem, às vezes, eu já atendi mulheres que tá o marido do lado e a mulher falando, padre, o meu filho faz isso, eu estou lutando para educar o meu filho. Aí eu olhei um dia pro marido e falei assim, você é filho sozinho? O que esse cara tá fazendo do seu lado? É figurante? Né? Aí ela, é nosso filho, né, padre? Eu falei, é nosso filho. Ele tem pai, porque o que acontece? Se o menino cresce muito menininho da mamãe, ele vai ter muito a tendência, não estou falando que vai acontecer sempre, né? Mas a desenvolver essa síndrome de Peter Pan. Porque ele sempre vai inconscientemente achar que ele não precisa se responsabilizar pela vida. Porque vai ter sempre a mamãe ali para limpar a sujeira dele, para pegar ele no colo, para dizer que ele está sempre certo, o que não é verdade. Eu sei que tem casos nos quais os pais são ausentes, os pais não participam bem, mas a mulher tem que pedir a Deus sabedoria. Estou falando com mulheres, então estou falando para vocês. Se fosse para os homens, eu ia esquentar a chapa para o lado deles, né? Mas como eu estou falando com vocês, eu vou falar com vocês. A mulher tem que pedir a Deus sabedoria para envolver o marido. Porque é importante para o menino. O menino só se torna homem através do contato com outro homem. Eu escrevi esse livro, A Cura da Alma Feminina, mas eu escrevi também um livro chamado Curar e Restaurar o Masculino, que é um livro de cura interior para os homens. Então o menino ele precisa de um contato com outro homem, ele precisa ter contato com o pai, ou com quem faz essa função, com um homem ali, o padrasto, o avô, o tio, com um homem afetivamente ativo. Isso é essencial. Só que se isso não acontece, ele corre o risco de desenvolver a síndrome de Peter Pan. Para você que não sabe, o que é a síndrome de Peter Pan que eu escrevi no livro Curar e Restaurar o Masculino? É aquele fenômeno da adolescência tardia. O cara tem 40 anos e age como se fosse um adolescente de 15. Não se responsabiliza pela vida, não quer casar, não quer ter uma mulher, é só de festa em festa, é só de churrasco em churrasco. Ele não se responsabiliza. É um eterno meninão. Tem hora que dá vontade de pegar uns caras desses, dar uma chacoalhada e falar assim, ô tiozão, acorda. Você não é mais esse garotão, não, tiozão. Acorda pra vida, né? Ou seja, o que faz o homem, o menino deixar de ser menino e virar homem, é justamente o se responsabilizar pela vida. O casar, ter uma mulher. Essa mulher é minha, essa família é minha. Eu vou me responsabilizar, eu vou lutar, eu vou cuidar deles. Sabe? Esse se responsabilizar que faz, de fato, o homem e o menino amadurecerem. O menino se torna homem, aliás. Então, são muitas coisas. Eu citei uma porque foi o que eu falei no evangelho de hoje, né? Mas eu podia citar muito mais. E a síndrome de Gabriela é a mesma coisa. É a menina que cresce como aquela eterna patricinha, né? Quem é brasileiro entende bem esse termo. Sempre, nunca se responsabiliza. A pessoa, e no fundo, é um infantilismo emocional. Porque a idade cronológica não tem a ver com a idade emocional. Tem gente que tem 60 anos de idade cronológica, mas tem 15 da idade emocional. Cheio de birrinha, parece uma criança. Não vou fazer, não quero, também não vou mais, sabe? Não toma atitude adulto, porque não amadureceu. Então a gente precisa de cura interior para alcançar o que a gente precisa alcançar e vencer essas posturas, né, que são muito prejudiciais. Ok. A segunda pergunta, nós unimos, né? Porque é mais ou menos o mesmo tema. Mas falando-se de cura. Então, como libertar-se das sequelas do passado e viver uma vida equilibrada em família? As coisas que aconteceram com nossos antepassados, eles podem afetar a formação de nossas famílias? Olha, podem sim. Eu estou até fazendo uma série de lives, começaram ontem, 7 lives, com o tema rezando pela restauração das nossas famílias e também rezando pela cura das nossas gerações. Veja bem, hoje com a moderna ciência, a gente chegou à conclusão que a gente recebe dos nossos antepassados o DNA, né, a transmissão genética. E muitas vezes o pai tem um problema de coração, o filho desenvolve um problema de coração. O pai morreu de câncer, o filho desenvolve aquele câncer. Se geneticamente a gente recebe, quanto mais espiritualmente e comportamentalmente, a gente recebe sim. Sabe, recebemos. E eu gosto sempre de contar o meu testemunho, não tenho vergonha nenhuma de dizer, que a minha família, os meus antepassados vieram da Itália para o sul do Brasil. Muito comum lá na minha região, no sul. Muita gente fugiu da guerra e tal. E os meus tios avós e o meu avô, a maioria morreu, gente. Infelizmente, sou honesto em dizer, por causa de bebida, na cachaça mesmo. Alguns perderam tudo. E eu novinho comecei a beber, novinho comecei a usar droga. Quem me falou? Parece que estava aqui, sabe? Parece que aquela coisa estava me seguindo. E um dia um neurocientista amigo meu, eu gosto muito de algumas coisas da neurociência, me disse o seguinte, que ele falou da metáfora da estrada do comportamento.
que é, por exemplo, se você vai num sítio que tem um matão, né? Tem muita gente aí nos Estados Unidos, de Minas, de Goiás, que trabalhou, às vezes, conhece a realidade rural. Eu acho bonito quando eu vou aí. Sabe mais de sítio do que eu. Eu sempre fui mais urbano, né? Mas, enfim, você sabe que, às vezes, tem um lugar fechado. É assim, primeira pessoa vai e abre um caminho com facão ou com alguma coisa. Depois, outra pessoa passa. Depois passa um cavalo. Pouco a pouco, aquilo que era uma mata fechada vai se construindo uma estrada. É assim que as estradas começam. E na nossa linhagem de família, também antepassados construíram uma estrada de comportamento. Talvez os seus antepassados eram envolvidos com ocultismo, talvez eles beberam muito, talvez eles adulteravam demais, houve suicídio, houve assassinato. E isso deixa assim espiritualmente. O parágrafo 404 do Catecismo da Igreja Católica fala disso, nos números 4 e 6. Que as consequências do pecado original ficam sobre nós. E as consequências também dos pecados dos nossos familiares acabam nos atingindo. Então a gente precisa, em primeiro lugar, assumir as armas espirituais, as armas da fé, né? E rezar, pedindo ao Senhor que nos liberte. Eu estou fazendo essas 7 noites de oração e postei no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Lá na descrição do primeiro vídeo, de todos os vídeos, você vai achar as orações pela libertação das maldições, pela restauração das famílias. E nós estamos fazendo toda noite, 7 da noite, horário do Brasil. Para vocês aí nos Estados Unidos, acho que é 6, né, 1 hora menos. Então, a gente precisa rezar para que Deus liberte. E a gente também, numa outra vertente agora, precisa buscar a cura interior para as feridas emocionais da nossa história. Muitos de nós temos feridas. Talvez você se sentiu rejeitado, você não se sentiu bonita o bastante, você sentiu que você não era preferida na sua casa. Tudo isso marcou. Mas Deus tem que te curar, porque, olha, foi o que eu falei quando eu estava falando em inglês. A gente tende a reproduzir no mundo externo o que acontece no mundo interno. Eu já acompanhei casais, por exemplo, uma mulher que, infelizmente, o casamento dela acabou, porque ela não entendeu que o marido dela não era o pai dela. Ela casou, o pai dela tinha abandonado quando ela era criança e feito muita coisa ruim com a família, e ela tinha um medo de perder o marido, que ela começou a sufocar e brigar, como se ele estivesse fazendo coisa errada. Ele não estava. Chegou um dia que ele não aguentou mais, sabe? Foi fraco também, tadinho, não aguentou. E eu falei para ela, eu tentava falar, eu falei para ela, filha, o seu marido não é o seu pai, ele não vai te abandonar como seu pai, você está sufocando ele não vai aguentar. Só que foi mais forte do que ela, porque era uma voz. A neurociência chama de programação neurológica, né? Era uma voz dizendo ali, você vai perder, tá vendo? Você não é boa o bastante, tá vendo? Você não é bonita, tá vendo? Sua vizinha é mais bonita. Só que ela tinha que resolver isso dentro dela, o problema era dela, não era do marido. E ela não foi capaz de resolver a tempo. Claro, tudo a gente aprende, hoje ela tá bem, mas podia ter sido diferente. O marido dela a amava, e ela também amava o marido. Não foi falta de amor, foi excesso de ferida que destruiu aquele casamento, né? Sim, muito legal. Padre, eu tenho uma terceira pergunta. E a gente está falando bastante sobre a cura da alma feminina, mas eu sei que o senhor escreveu outro livro também, chamado Curar e Restaurar o Masculino. Vai falando que eu vou pegar ele, esqueci também, vou pegar. Tá certo. E o senhor fez tipo um estudo, né? E o senhor fala sobre princípios nesse livro. O senhor poderia fazer um resuminho sobre esses princípios e como os homens eles podem viver a masculinidade esperada por Deus? Como é que eles vão fazer para desenvolver essa masculinidade esperada por Deus? Yeah. Aqui o livro, Curar e Restaurar o Masculino, uma jornada de cura pela masculinidade. É um livro que eu escrevi para os homens. E olha, eu não tinha consciência disso, que eu vou falar e que eu mencionei no livro. Você falou os princípios bíblicos de masculinidade, porque, sendo bem honesto, tem pouca literatura sobre os homens. Você encontra muita literatura sobre as mulheres. Tem livros fantásticos, inclusive em inglês, aí, de autores americanos, sobre as mulheres, de cura interior. Mas para os homens tem pouco. Uma que o homem geralmente não gosta tanto de ler esse tipo de coisa. E a gente, como eu disse, falta um pouquinho dessa conexão direta com Deus aí que vocês receberam ao nascer. Parece que Deus já imprimiu na alma, né? Vocês já nascem entendendo que vocês precisam de Deus. A gente tem que apanhar uma vida inteira para se abrir a Ele. Como eu falei antes, né? Então, eu aprendi, lendo esse livro, estudando para fazer esse livro, eu descobri 4 princípios bíblicos de masculinidade. Ou seja, o que a Bíblia diz acerca do que é ser homem. Resumido em 4 princípios.
Claro, o princípio quer dizer assim, um sentimento geral, né? Um pensamento geral expresso nos vários livros. A Bíblia é uma enciclopédia composta por 72 livros de variadas épocas, estilos literários. Então é complexo você fechar, mas de maneira geral esses são princípios que aparecem na Escritura. E os princípios são os seguintes. Primeiro, todo homem é chamado ao sacrifício. O homem não é chamado para ser um molecão da mamãe até a hora de morrer. Ele não é chamado a ser alguém que está sempre muito frágil. O homem, na Bíblia, é chamado ao sacrifício. Mas não o sacrifício kamikaze, vou me matar, vou fazer uma coisa sem inteligência. Não, sacrifício pela missão, pelo ideal. O homem é chamado, por exemplo, se ele está com a esposa e com a filha, e só tem 2 vagas no carro, ele vai de pé para as esposas ir no carro. Ele acorda de madrugada para levar o filho no médico. Ele se sacrifica no cotidiano, como São José, como os homens de Deus, pela sua missão, se ele é um padre, se ele é um missionário, pela sua família. O homem é chamado ao sacrifício com sentido, com significado. Segundo princípio de masculinidade na Bíblia, o homem é chamado ao trabalho. E para o homem, o trabalho é uma espécie de espiritualidade. O homem se relaciona com Deus trabalhando. É engraçado, a gente que é padre, eu não vivo em paróquia, eu sou membro da Canção Nova, mas um padre de paróquia uma vez me disse, ele me disse assim, padre, se o senhor quiser, na paróquia, por exemplo, conquistar uma mulher para vir trabalhar com o senhor, assumir uma pastoral, o senhor vai sentar na frente dela, ele me contando, né? Vai deixar ela falar tudo que ela quiser, tudo, e no final você vai dizer, minha filha, Deus abençoe, eu te entendo, estou com você. Ganhou, padre. Ela vai trabalhar na pastoral, ela vai cantar, ela vai estar no dízimo. Ele me disse, agora, contou-me ele, se você quiser pegar um homem, chamar um homem para trabalhar na paróquia, você vai fazer o seguinte, ô fulano, vem cá, vamos comigo ali comprar tijolo para construir casa paroquial, vai lá no aeroporto buscar o bispo, vem aqui fazer um churrasco, vamos aqui que eu vou trocar a laje de casa. O homem, ele se sente chamado fazendo alguma coisa. A mulher se sente chamada sendo vista, sendo ouvida, se sente importante. O homem se sente importante quando o padre chega e fala, ó, vem fazer uma coisa aqui para mim. Vem cá, vem, troca o assoalho disso aqui, vai, põe um gesso na parede aqui para mim. Então, são linguagens diferentes. O homem é chamado ao trabalho. Por isso que a preguiça para nós, homens, é um pecado grave, que desvirtua a nossa essência, segundo a Bíblia. O homem é chamado a trabalhar. E eu escrevi no livro, com muito detalhe, terceiro princípio bíblico de masculinidade. Ao contrário do que muita gente pensa, o homem é chamado ao ensino. Sobretudo o ensino espiritual. Dentro de casa, claro que tem coisa que vocês mulheres sabem muito mais do que a gente. Isso é papo, né? Mas o homem é chamado, na Bíblia, ao ensino. Ele precisa assumir essa vanguarda de ensinar, de ser alguém que ensina sobre a fé. Se ele não sabe, ele tem que estudar, ele tem que ir atrás, porque ele precisa ser alguém que transmite a fé. Transmite a fé para o filho, transmite a fé para a igreja, conhece de Bíblia. Isso faz parte da masculinidade bíblica. Veja bem, do que a Bíblia diz acerca do que é ser homem. Terceiro princípio da masculinidade bíblica. Quarto e último princípio da masculinidade bíblica. O homem é chamado a guardar o jardim. Gênesis 3,15. Deus colocou Adão no jardim e disse, coloquei você aqui para guardar e cultivar. Cultivar tem a ver com o ensino, com a atividade de educar, isso que eu já falei no terceiro princípio. E guardar, Gênesis 3,15, tem a ver com proteger. O homem é chamado a proteger, a guardar. Guardar sua esposa, guardar seus filhos. Se o ladrão for dar um tiro, o homem tem que entrar na frente. Ele é chamado a guardar a fé, sabe? A guardar a sua fé, a guardar a vocação, a guardar os conteúdos da fé, a ser bravo, corajoso mesmo, guardando, sabe? Guardar o jardim, guardar no sentido de proteger. E as mulheres precisam ser sábias para darem espaço para o homem fazer isso dentro de casa, né? Eu sei que tem homem que é lerdo também, que dá medo, tem que ir no empurrão. Mas, em geral, por causa do nosso tempo, as mulheres, vocês são muito inteligentes, aprendem rápido, são maravilhosas, e às vezes o homem não tem espaço dentro de casa para ser homem, ele vai sendo tolhido. Tem que dar espaço para ele proteger, para ele se sentir aquele que guarda, porque isso diz da essência masculina. Isso faz com que o homem se realize. Ele precisa se sentir te guardando, mesmo que seja fake, viu? Mesmo que você ache que esse aí não está guardando nada, padre, mas deixa ele se sentir, né? Deixa ele latear dentro de casa, né? É importante para a essência masculina. Então, são 4 princípios de masculinidade. Claro que eu estou resumindo, né? Um livro inteiro. É difícil você falar assim de maneira breve. Mas vocês
estão entendendo? Quer perguntar alguma coisa? Não, nós entendemos. Nós vamos fechar com uma pergunta, porque a live também está quase acabando, e a Mayara vai cantar uma musiquinha rapidinho para o senhor descansar também. Tem uma pergunta muito importante, muito interessante, que eu acho que fere muito as mulheres que não podem ter filhos e não sabem as causas. A pergunta é a seguinte: como conviver com a ideia de não poder ter filhos de forma natural e sem causa específica de doença no casal? Como aceitar que talvez esse seja o plano de Deus, a cruz que terão que carregar? Isso é para um casal. Sim. Para essas pessoas, eu recomendo. É um tema muito amplo, eu não vou nem abrir essas portas, porque senão eu não consigo fechar, né? Está no finalzinho. Mas eu recomendo vocês, casal, a lerem a encíclica, a carta encíclica do Papa São João Paulo II, chamada Salvifici Doloris, ou Dolores do latim, que fala sobre o sentido cristão do sofrimento humano. É fantástica. Leia essa carta, depois vocês vão vir falar com a gente, vocês vão ver que muitas respostas vocês vão ter lá. Hoje nós celebramos o Imaculado Coração de Maria, dia 13 de julho de 1913, justamente ela apareceu em Fátima aos pastorinhos, dizendo que a gente precisa ofertar os nossos sofrimentos em reparação pelos pecados do mundo. Está aí uma oportunidade. Eu não entendo tudo, você não entende. Eu sou padre, mas eu não tenho todas as respostas, você também não, né? Não. Mas oferte essa dor, oferte esse sofrimento, sabe? Pela sua conversão, pela salvação do mundo. Una a sua cruz à cruz do Senhor. E leia essa encíclica. Você vai ver que vai ser muito bom para você. Perdoe é um tema muito amplo. E o padre, a minha internet está ficando ruim aqui. E eu também não vou ter muito tempo para desenvolver, porque eu não vou conseguir te dar a resposta que você merece. Então eu prefiro deixar você nas mãos de São João Paulo II, somente São João Paulo II, né? Para você ler essa encíclica e ter todas essas respostas aí. Você acha fácil em inglês, em português, na internet. É isso. Ótimo. Eu posso, antes de você cantar, filha, eu posso dar uma benção? Porque eu tô com medo da minha internet cair. Aí se cair, pelo menos eu abençoei o povo, né? Com certeza. Cumpri minha missão de padre até o fim, né? É. Fechar com a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vocês, filhos, filhas queridos, o coração, a mente, a alma de cada um, trazendo paz, cura, esperança, libertação, salvação. Que o Espírito Santo venha agora te libertando da insônia, do medo, do desespero, da mágoa dessa traição, da dor, da perda, da culpa pelo seu pecado. Que o Espírito Santo te batize agora e te levante. E que desça sobre você e tua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos cantar. Se cair a internet, já pedi perdão em adiantado aqui para você. Padre, o senhor pode deixar a live salva para eu enviar para outras pessoas? Posso sim. Tá bom, obrigada. Combinado. Ó, um beijo no coração. Obrigada, muito padre. obrigada. Reza para minha internet deixar eu salvar. Reza para minha internet tá ok para eu salvar aqui. Viu? Amém. Obrigada. Vamos cantar então, vamos cantar. Senhor, estou neste momento aqui, em tuas chagas vou pedir, cura-me, e lava meu passado com teu sangue derramado, Senhor. Ainda dói dentro de mim os erros que eu cometi. Cura-me, e lava meu passado com teu sangue derramado. Venceu voz que me aconselha, venceu a que me respiro. Tu és o pão que me sustenta, tu és o Deus que me alimenta. Cura-me,
Eita, coisa boa! Ei, uma salva de palmas a essas mulheres de Deus aí nos Estados Unidos, fazendo um trabalho lindo. Deus abençoe vocês. E logo, logo, se Deus quiser, vai dar certo aquele nosso encontro. O padre vai aí pregar para vocês, para os irmãos também aí da América que quiserem participar. Vai ser lindo. Tudo isso vai passar, em nome de Jesus. Obrigada, padre. Obrigada. Beijo no Deus coração. abençoe, filhas. Um prazer estar com vocês, viu? Deus ilumine. Parabéns. Obrigada.